Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Gratidão pela presença. Eu vou começar fazendo um breve histórico, mas bem breve mesmo. Eu vou só dar uma pincelada de como é que vem se pensando essa questão da masculinidade. Até fazendo até um parêntese. A gente escolheu esse tema, né, as demandas atuais e seus conflitos, exatamente pelo que George trouxe, né? Tem se discutido masculinidade tóxica, não tóxica. O que é que isso traz de demanda atual para a mulher, para o homem? Como é que isso tem funcionado aí na vida prática? E principalmente em relação à questão psíquica, né? Entrando na questão do histórico, na década de 60, alguns pesquisadores, alguns autores, eles começaram a estudar, né, pensar em estudar mais a fundo essa questão do que separa, o que diferencia o homem da mulher. Como o George falou, né, você vai olhar ali dois indivíduos, dois corpos, e você vai procurar as protuberâncias, as saliências, as distinções, o que destaca uma pessoa da outra. A gente olha para essa figura aqui, a gente pensa assim, é um homem. Como assim? Por quê? Porque é musculoso, porque... Está até de costas, inclusive, né? Não dá nem para a gente ver aí se tem fala ou não tem. Como é que a gente sabe que é um homem, né? Por que a gente tem essa ideia de que é um homem? Então, de uma maneira geral... Deixa eu ver se está funcionando o apontador. Não. O que a gente vai ter? Né? A gente tem fatores biológicos que estão ligados à questão de você definir o que é um homem. Você tem a questão da identidade de gênero, que inclusive assim é uma questão bem atual, né? Uma questão que está muito em voga. O que é gênero? Certamente vocês também já passaram por isso, mas eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, para que discutir gênero, pelo amor de Deus? Homem é homem, mulher é mulher, para que ficar nesse negócio de gênero? Né? Mas assim, existem construtos, né? Existem questões ligadas ao pertencimento, né? Ao feminino, ao masculino, que a gente vai tentar discutir aqui também, para a gente dar uma pensada, e os construtos culturais, sociais, que também são muito importantes. Então, tudo isso leva a gente a pensar assim, aqui é um homem, aqui é uma mulher. E é nessa provocação aí que eu vou trabalhar. Repare, até né, pensando aqui em padrões e estereótipos. De uma maneira geral, para você fazer um raciocínio qualquer, em qualquer tema, você se baseia nas construções que você tem, na bagagem que você tem, a ideia que você faz de algum elemento, de alguma coisa. A definição que você tem daquele conceito. Então, o galã, né? Como é que era o galã ali de antigamente? Era o cara ali com um bigodinho, um cabelinho na parafina, tal, com uma pegada ali, tal, charmoso. Aquele era o galã. Hoje o galã é Aquaman. O cara é todo ogro, o cara é cabeludo, o cara é musculoso, o cara é tatuado. Totalmente diferente do que era o galã do passado. E, no entanto, eles se prestam ao mesmo papel que é o papel de galã, de masculino. Então, como muda, né? Aí, o homem tem bigode. Tá, e aí isso é sinônimo de quê? É sinônimo de virilidade? Isso é sinônimo de heteronormatividade? Não necessariamente, né? Aí um senhor bigode aqui no nosso amigo aqui do Queen, e não necessariamente isso vai definir uma coisa ou outra. Então é muito complicado a gente se basear nos estereótipos, né? Na verdade, é mais uma questão de pertencimento. Volto à palavra que eu usei aí no slide anterior. Como é que o indivíduo se identifica? Como é que ele acha que ele pertence a quê? Que grupo? Existe grupo, não existe? Como é que funciona isso daí? Ainda fazendo uma provocação em relação aos grupos, né? Se a gente for dizer assim, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher? É fácil. Vamos pensar assim, ó. Quem usa maquiagem e esmalte é a mulher. Está ali, Marilyn Manson ali, maquiado, de unha preta, tudo tem direito. Então vamos fazer o seguinte, quem usa saia é mulher. Aí está aqui o cara do corne, né? Todo ali também de saia. Paulo, você também fica trazendo um roqueiro é complicado. Está ali o Wesley Safadão, de coque. Né? Cabelo comprido a ponto do cara fazer um coque. E aí? Ficou difícil então definir, né? Não dá para pensar no cabelo comprido, não dá para pensar no esmalte, não dá para pensar na saia. Como é que eu vou definir finalmente o que é homem e o que é mulher, né? Então, aí entrando mais no que George trouxe, a gente sabe que ao longo da história se construiu uma imagem de patriarcado, uma imagem masculina tradicional. E essa imagem masculina tradicional, ela passa pela questão da força física. Então, o homem é forte, o homem é potente, é o cara que pode tudo, tudo faz, tudo pode, tudo acontece a partir do que ele faz. E o homem é aquele que se controla, é aquele que fica ali enxuto, não demonstra emoção, não demonstra fraqueza. Esse é o homem. Né? E o que sobra é a mulher. A mulher, ela é a fraca, ela é a passiva, ela é a que dá chilique, a que não se controla, a desequilibrada, essa é a mulher. E o homem é aquele ali. Então, esse seria mais ou menos a forma como se pensava antigamente. Mas, aí vem o problema. Então, você definia o que era um homem a partir do que era uma mulher. Ser homem é não dar chilique, não ser fraco, não ser fresco, não ser não sei o quê. Então, você precisava da mulher para você definir o que era o homem.
Só que aí essa mulher começa a mudar, essa mulher começa a atingir novos espaços. Aí o cara fica difícil dele se definir. Como é que eu vou me definir se aquela mulher com a qual eu me comparava, ela mudou? Complicou a vida do homem, né? Pronto, então, voltando àquele mesmo artigo que eu tinha mencionado lá, né, da década de 60. A pergunta era, o que é ser homem? Ser homem, tá. O que é ser homem? E ele viu como é difícil definir a masculinidade, né? Uma categoria em transição, uma categoria em análise. E ele, lá atrás, ele já começou a ver que as experiências de gênero é que vão dar forma e significado às representações. Então veja que assim, essa conversa de gênero não é uma conversa de hoje em dia, é uma conversa antiga. A gente é que tem em dizer, pô, mas hoje em dia ficar falando isso, que coisa chata. Mas é um pensamento que já vem de algum tempo. Pronto, e aí é que vem um problema, né? A ambiguidade entre o que o homem prega, ou o que a cultura patriarcal prega, e o que a gente vê na prática, entre as vivências, é que é o problema. Aí é que mora o problema, a ambiguidade. O cara diz uma coisa, mas faz outra. Aponta o defeito dos outros e ele é que é o feio. Então, a tragédia do machismo é que o homem nunca é homem suficiente. Ele cria um problema para ele mesmo. Ele bota que ele tem que ser o cara e ninguém aguenta ser o cara o tempo todo. Ninguém vai sustentar isso daí. Então, isso gera um problema. Então, a partir daí, a partir dos problemas que surgem com uma masculinidade imatura, é que a gente identifica como é interessante discutir sobre masculinidade. Teve gente que me perguntou, pô, você é psiquiatra, você vai falar de masculinidade para quê? O que é que isso tem a ver? É justamente isso aqui. Se o indivíduo tem uma masculinidade imatura, ele vai sair expressando essa masculinidade dele de uma forma completamente doentia, complicada, e aí a gente vai receber gente para trabalhar a partir desse viés. Mais à frente eu vou até mencionar em mais detalhes, mas assim, o homem ele tem uma série de questões, né, de adoecimentos ligados a isso que a gente está falando. E assim, tem se visto muito a questão do viés da violência, né? O homem comete muito feminicídio, o homem bate muito carro, o homem faz não sei o quê. Acaba chegando de uma forma muito parecendo que está atacando a masculinidade, né? Falando como se só o homem fosse violento, agressivo, enfim. Mas, de qualquer forma, isso foi uma coisa que chamou a atenção, que as pessoas viram que era preciso conversar sobre isso. O outdoor, né? Masculinidade tóxica, precisamos falar sobre isso. Mais ou menos nesse viés. Pronto, então aqui, era justamente isso que eu ia falar, né? O homem, ele comete mais mortes por suicídio, como assim? Né? Não tem mais mulheres que fazem tentativas? Sim, mas as tentativas do homem são mais letais. Então, quem morre mais por suicídio é o homem. As mortes são mais violentas. Batida de carro, e tiro, assassinato, tudo isso, em geral, você tem uma prevalência masculina muito maior. Mais de 3 mil vídeos só em 2018 falando de masculinidade. Então o povo quer saber disso, o povo quer falar disso, está crescendo esse assunto, é importante. E aqui vem uma coisa que é muito legal, né, que é justamente o que eu já vinha falando. Você coloca um padrão lá em cima de que aquilo ali que é o certo, aquilo ali que é o masculino bacana, e você quer manter aquele padrão, mesmo que seja um alto custo, mesmo que você esteja sofrendo lá, se torcendo todo, você quer manter aquela imagem de super-homem. Você quer dizer que você é o cara que não chora, que não sofre, que não sei o quê. E você está ali por dentro se remoendo. Você bate o carro, mas você dá a fechada no outro, você passa na frente do outro. Porque você está na competição, você está na masculinidade matura. Então, a partir daí que a gente vai conversar. Pronto. Aí, um determinado pesquisador, ele pensou em fazer uma escala de concepções de masculinidade. Eu achei muito interessante essa escala, porque assim, ela se baseia em 4 aspectos. Para ver o quão masculino você é. Imagina que interessante, né? Você vai responder ali uma escala. E os aspectos dessa escala são o seguinte: força e confiança, que ele identificou que, assim, em geral, o homem precisa fazer muito esforço para manter aquela imagem de força e transmitir aquela mensagem de confiança. A questão da invulnerabilidade, o quanto ele consegue se controlar, o quanto ele consegue conter a emoção. O quanto ele parece heterossexual, ele viu que isso é uma coisa muito importante, em geral, para a identificação de eu pareço masculino, eu pareço hétero. Isso já foi sinônimo. E o quanto ele aguenta de provocação. Mais à frente eu vou trazer exemplos de cada um desses aspectos para ficar mais claro para a gente. Uma provocaçãozinha aqui que eu achei interessante também. A masculinidade não é o que o homem faz, mas o que se espera que ele faça. Então, a coisa do padrão que a gente vinha conversando. Então, o que é que se espera desse homem, né? Não necessariamente ele é o que ele é, mas o que ele tem que ser, o que ele deveria ser, o que a gente espera que ele seja. O que é que a gente espera que ele seja? Que ele seja forte, tanto física quanto psiquicamente. Que ele negue a dor, que ele negue o sofrimento e a vulnerabilidade, que ele não pareça uma mulher, então ele tem que marcar essa diferença. Eu não sento com a perna cruzada porque senão eu pareço mulher, eu não olho a unha de sei lá que forma porque senão eu pareço mulher, não pode parecer gay, não pode andar com gay,
não pode se interessar por coisas do universo feminino. Ah, cozinhou, já é duvidoso. Ah, gosta de cabeleireiro, ah, é complicado. E não tem medo. Enfrenta, mexe a cara, bate o carro, vai, pula. Tudo isso seria o homem tradicional. Aqui, exemplos daquela concepção naquela escala que a gente estava falando. O homem deve parecer homem. O objetivo da escala era tipo assim, verdadeiro ou falso. Quanto você se identifica com aquilo? Você acha que é sim ou não? Um homem deve parecer homem. Você vai lá, concordo. Não é importante para o homem conversar. Concordo. Coisa de mulher. Seria difícil levar a sério um homem levando esmalte? Com certeza. Um homem usando esmalte, tá querendo aparecer. E essa aqui é bem legal. Homens não ligam de ser zoados. Ser zoado é necessário, é positivo, amadurece. O cara aprende sendo zoado. Entra naquela coisa que o George estava falando da masculinidade competitiva, imatura, né? Você ficar na zoação e você achar que esse é o caminho do correto amadurecimento, do correto ensino de masculinidade para os seus descendentes e seus coleguinhas. Então, o quanto você concordava com esses aspectos ou não era o que essa escala avaliava. Pronto, aqui, ó, uma outra escala que também veio avaliar esse tipo de concepção de gênero e masculinidade. O que eu achei legal é que assim, o contraponto dessas duas escalas. A mais antiga, né, a de lá de 1974, ela via o quanto você aderia às normas de papéis sexuais. Então ela botava lá, papéis sexuais, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, e via o quanto você concordava com aquelas normas. Já a mais recente, ela investigava o quanto o indivíduo tinha de conflito nos papéis de gênero. Então ela já tinha a cabeça um pouquinho mais aberta. Quais são os papéis de gênero, o que isso lhe traz de conflito, como é que você pensa sobre isso. Já é uma outra forma de raciocinar. Pronto, e aqui a minha provocação, né? Então, respondendo ao pessoal que fala assim, poxa, não precisa discutir masculinidade, gênero, não faz sentido ficar falando isso, é óbvio. A resposta o comentário que eu ouvi foi, você olhou, tem pinto, é menino, tem pepeca, é mulher, acabou. Não tem o que filosofar sobre isso. Então, para essas pessoas, especialmente para essas pessoas, eu fiz aqui uma brincadeira com a música do Falcão, né? Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado. Acabou. Resumiu. Né? Definimos, pronto, podemos ir para casa, estamos conversados. Ainda no Falcão, ó, eu acho que essa música é muito interessante porque ela entra no que a gente está querendo chegar aqui. Veja bem. Pensem aqui comigo, repare. O indivíduo nasce, cresce, adentra ao mundo social e político, filosófico e artístico. Fica danado, letrado, inteligente e sabido. Conhece tudo, explica tudo, discute com bastante elegância os rumos da catilogência. Fica suave, delicado e aberto a novas experiências. Então, qual é a provocação que ele faz? É claro que ele é muito brincalhão, ele é muito irônico, né? O que ele fala? Ele fala como se, a partir do momento que o cara estuda, adquire conhecimento, fica filosófico, fica letrado, o cara fica feminino, o cara fica aberto a experiências, no caso... como se ele fosse necessariamente alterar o posicionamento sexual dele, por exemplo, a partir da aquisição de conhecimento. Isso é uma coisa que está muito em voga, né? O cara tem que ser brutamontes. Se o cara não for brutamontes, se ele começar negócio de muita filosofia, muita conversa, o cara está duvidoso da orientação sexual dele. Então, interessante a gente pensar nisso daí. Aí eu trouxe um contraponto, né? Ainda com uma música. O Pepeu, que inclusive, né, só fazendo um parêntese, né, o Pepeu, que inclusive pai de não sei quantas filhas e filhos, sei lá o quê, ele trouxe essa provocação nessa música, né? Salve a alegria, salve a pureza e a fantasia. Olhei tudo o que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Então, algumas pessoas conseguem se aproximar da sombra, como o George falou, brincar com isso, brincar com a filha, se vestir de bailarino, e estão numa boa, não precisam ficar naquele conflito, naquele sofrimento todo, não precisam sustentar necessariamente uma masculinidade problemática. Ele, inclusive, ali naquela foto, eu botei menorzinha, mas ele ali naquela foto, ele está de batom, está maquiado, está todo produzido. Mas, enfim. Então, a ideia, gente, é a gente pensar em novas possibilidades de masculinidade, né? Aí é que entra o nosso trabalho. A gente passar de uma masculinidade tradicional para uma nova possibilidade de masculinidade. Igualdade de direitos e deveres, o George falou aqui, uma igualdade de direitos e deveres. A ideia é que a gente consiga se jogar no mercado e que a gente consiga estudar e que a gente consiga se propor a fazer tarefas da mesma forma, né? Que não exista uma pressão de que o homem é que é o invencível, que é o provedor e que a mulher é a coitada.
que a gente consiga, de repente, repensar um pouquinho essas posturas. O homem também pode se preocupar com a prole, também pode ser cuidadoso, afetivo, maravilhoso. O homem certamente tem isso dentro dele, a gente pode trabalhar isso daí, muito bacana. Assim como ele também pode fazer um autocuidado, né? Ele pode estar mais interessado na própria saúde dele, ele pode se submeter aí no urologista e fazer a prevenção dele de câncer de próstata numa boa, sem a gente precisar ficar adulando ele no Novembro Azul, né? Então ele pode ter um autocuidado sem ser taxado, sem ser rotulado. Isso pode ser mais tranquilo, isso é muito interessante que seja, né? Isso é mais sábio, que é o que a gente está justamente discutindo aqui. A propósito do autocuidado, né? O homem pode passar protetor solar no filho, né? Sem maiores polêmicas, sem maiores dificuldades. Aqui, então, hoje já até entrou nesse mérito, né? O homem gosta de agremiações, o homem gosta de grupos, mas os grupos que a gente tem são ou bar, ou um amontoado de homem em quartel, em polícia, né? Você tem um homem pra caramba. Ou no futebol, ou no carnaval, né, nas muquiranas. Isso aqui tem um monte de homem amontoado. Mas a ideia é a gente passar um pouquinho para outro tipo de grupo, não só esse tipo de grupo aqui. Porque às vezes ali é só a esculhambação, é importante também, mas a gente ficar só no xingamento, na superficialidade, às vezes a gente não entra mesmo na questão, né? Talvez a gente precise de um grupo um pouquinho melhor, um pouquinho mais amadurecido. E aí, a partir daí, eu trouxe um vídeo. Vejam um depoimento dessa pessoa. É bem rapidinho, gente. Pelo que o meu pai nos criou, ele sempre dizia, se não fizesse o que ele mandasse fazer, o cacete rolava. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não tinha isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. Reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Você hoje vai cortar uma tabica para bater em quem errou. Então, tudo isso veio uma sequência que me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Vamos só ver um segundo videozinho ainda nessa mesma linha. Olha, eu acho que os grupos de homens se reunindo atualmente é necessário, assim, principalmente por ser esse espaço de broderagem saudável. Quando junta mais de dois e não está ali para fazer bullying um com o outro. Eles estão ali para mostrar vulnerabilidade. Então aí cria um campo, um espaço incrível. Então assim, é preciso que tenham mais grupos se encontrando, mais espaço. Eu recebo comunicado de homens de outras cidades, fala, pô, como é que eu posso fazer para conversar? Eu não tenho com quem conversar. Então criar um grupo de homens é uma coisa muito simples. Passa por ter o incômodo e a disposição. Eu vou convidar amigos que eu sinto que têm o mesmo incômodo. A gente vai sentar numa roda e se fazer boas perguntas. Perguntar quais são os medos, obstáculos e vergonhas que a gente tem. A gente vai se responder com sinceridade, em primeira pessoa. A conversa não é teorizando, não é falando dos homens, da sociedade, do Brasil. É eu sinto, eu vivo, eu tenho esse obstáculo, eu tenho essa alegria, esse sonho. Então eu acho que os benefícios são pequenas transformações individuais que depois viram pequenas transformações sociais em grupos de amigos. E uma vez que você muda seu comportamento, não dá para voltar atrás, né? Uma vez que você consegue escutar mais, você aprende a ficar mais calado. Uma vez que você aprende a sentir mais empatia, você coloca isso em movimento. E de repente você já é um homem diferente do que você era não só há 5, 4 anos, mas às vezes diferente do que você era da última vez que você discutiu com alguém, semana passada. Eu trouxe esses vídeos só para a gente refletir um pouquinho nessa nova proposta, essa nova possibilidade de grupos de homens, né? A gente estava até conversando aqui, eu e o George, será que se a gente montar um grupo e chamar, vamos discutir aqui sexualidade, será que os homens vão vir? Talvez sim, talvez não, né? Infelizmente, o mais provável nesse primeiro momento é que não. Porque o homem tem muita dificuldade ainda de se colocar nesse lugar, né? Eu vou me expor aqui, eu vou falar aqui da minha vulnerabilidade X ou Y. É muito difícil. Então, mas enfim, vamos pensando, né? Não é impossível, a gente na verdade quer justamente esse tipo de movimento mesmo. Então, a gente sabe que por enquanto ainda tem sido mais fácil para as mulheres, mas tudo pode ir evoluindo, né? E é isso que a gente quer. Bom, só para a gente finalizar, né, considerações finais, eu peguei algumas propagandas que eu acho que já demonstram que existe uma evolução na sociedade favorável a esse tipo de discussão, né? A gente tem aí uma marca de sabão em pó de antigamente, trazendo ali uma dona de casa tradicional, alegria no tanque.
E você tem hoje uma propaganda de sabão em pó que utiliza um homem lavando roupa. Isso é bacana, não cai o braço, não mata ninguém o homem lavar roupa também. É legal que ele também possa cuidar da casa dele, cuidar da vida dele, que ele não precise necessariamente de uma mulher que ocupe esse lugar, né? Essa outra propaganda aqui, a gente lembra, né, quem tem aí um pouco mais de idade, não que eu seja velha, mas enfim, vai lembrar que assim, era muito comum as propagandas de carro associarem a questão do desempenho no carro a desempenho sexual, né? Então, performance, potência, blá, 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 você aproveita e faz ali um trocadilho com a parte sexual e você vende o carro pensando no homem, né? Aqui você já tem uma propaganda de carro em que sugere que quem vai dirigir é a moça. A moça vai dirigir também. A moça também compra carro, olha só. Então já muda um pouquinho a forma de pensar, né? A mesma coisa a cerveja. A mulher também bebe cerveja, poxa. Não adianta você fazer uma propaganda de cerveja com a moça de biquíni. Não me interessa, não quero comprar. A de carro eu posso até pensar, mas de lá com certeza não. Então, acho que isso daqui marca muito essa coisa de que, assim, como a gente falou, a mudança da mulher no mercado de trabalho, a mudança do papel social da mulher. A mulher também tem dinheiro, a mulher também compra cerveja, então muda a relação, muda a forma de ver, né? Se o cara ficar sentindo falta daquela época, bom era no tempo que a propaganda era a mulher de biquíni, ele vai ficar preso a uma coisa mais imatura, vai ficar mais complicado para ele. Porque nem sempre as mulheres vão tolerar esse perfil, né? Pronto, então a ideia é isso, novas possibilidades, né? A gente abrir um pouquinho a cabeça, pensar em novas questões. Outra provocação, né, na verdade, a suposta crise de identidade masculina seria uma quebra do cinismo a respeito do que é ser homem, na verdade. E trouxe uma frase de Simone de Beauvoir, em que ela fala sobre a mulher, ela fala: nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto. Eu acho que essa frase se aplica também ao macho humano, se aplica exatamente ao homem. Ele não precisa ser definido pelos construtos, né? Na verdade, a ideia é que a gente elabore juntos esse novo conceito e que a gente tenha novas possibilidades. Pronto, é isso. Essas foram as referências que eu utilizei. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês.